Imagine um livro repleto de visões enigmáticas, criaturas apocalípticas e profecias que desafiam a compreensão humana. Um livro que, ao longo dos séculos, tem fascinado, assustado e inspirado milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse é o livro do Apocalipse, a última parte do Novo Testamento da Bíblia. Mas o que exatamente ele nos diz? Quais são os mistérios ocultos em suas páginas? E por que ele continua a ser um objeto de intenso estudo e debate até hoje? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do Apocalipse, explorando suas diversas interpretações e desvendando alguns dos seus maiores mistérios. Vamos entender por que esse livro é tão importante não apenas para os estudiosos da Bíblia, mas também para todos aqueles que buscam respostas sobre o fim dos tempos e o destino da humanidade. O livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação de João, é um dos textos mais intrigantes e complexos da Bíblia. Escrito em um estilo literário único, repleto de simbolismos e metáforas, ele narra uma série de visões recebidas pelo apóstolo João enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Essas visões descrevem eventos catastróficos, batalhas cósmicas e a eventual vitória do bem sobre o mal. Para os estudiosos da Bíblia, o Apocalipse é um verdadeiro tesouro de informações teológicas e históricas. Ele oferece insights sobre a escatologia cristã, o estudo dos eventos finais da história do mundo, e tem sido objeto de inúmeras pesquisas e interpretações ao longo dos séculos. Para os fiéis, o Apocalipse é uma fonte de esperança e inspiração, prometendo a vitória final de Deus e a redenção dos justos. Neste texto, nosso objetivo é duplo. Primeiro, vamos explorar as diferentes interpretações do Apocalipse, desde as visões preteristas e futuristas até as abordagens idealistas e historicistas. Em segundo lugar, vamos desvendar alguns dos mistérios mais fascinantes contidos no livro, como os 7 selos, os 4 cavaleiros, a besta e o número 666. Ao final, esperamos que você tenha uma compreensão mais profunda e rica desse texto bíblico tão enigmático. Para entender o Apocalipse, é crucial conhecer seu contexto histórico e cultural. O livro foi escrito pelo apóstolo João por volta do final do século I d.C., durante o reinado do imperador romano Domiciano. João estava exilado na ilha de Patmos, possivelmente devido à perseguição religiosa. João, o autor do Apocalipse, é amplamente identificado como o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas que levam seu nome. O período em que o Apocalipse foi escrito foi marcado por intensa perseguição dos cristãos pelo Império Romano. Esse contexto de opressão e sofrimento influenciou profundamente o conteúdo e o tom do livro. O final do século I depois de Cristo foi um período tumultuado para os cristãos. A jovem igreja estava enfrentando perseguições severas, tanto de autoridades romanas quanto de opositores judeus. Além disso, havia uma grande expectativa escatológica entre os cristãos, muitos dos quais acreditavam que o retorno de Cristo e o fim dos tempos estavam iminentes. Esse ambiente de tensão e esperança permeia todo o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito com um propósito claro: encorajar e fortalecer os cristãos em tempos de perseguição. Ele oferece uma visão de esperança, mostrando que, apesar das tribulações presentes, Deus está no controle e, no final, a justiça divina prevalecerá. João escreveu o Apocalipse para consolar os cristãos perseguidos, assegurando-lhes que sua fé não era em vão. Ele queria lembrar-lhes que, apesar das dificuldades, Deus estava presente e ativo em suas vidas, e que a vitória final era certa. A mensagem principal do Apocalipse é a vitória final de Deus sobre o mal.
João usa uma linguagem rica em simbolismo para transmitir a certeza de que, no final, Deus triunfará e estabelecerá seu reino de paz e justiça. Ele exorta os cristãos a permanecerem firmes em sua fé e a perseverarem, independentemente das adversidades que enfrentam. A interpretação preterista do Apocalipse sugere que a maioria das profecias contidas no livro já se cumpriram no passado, especificamente no contexto da destruição de Jerusalém em 70 a.C. e a queda do Império Romano. Para os preteristas, o Apocalipse é uma descrição simbólica dos eventos que ocorreram durante o primeiro século da era cristã. Os preteristas veem o Apocalipse como um documento histórico que descreve a luta da igreja primitiva contra as forças opressoras do Império Romano. Eles acreditam que os símbolos e eventos descritos no livro são representações metafóricas de acontecimentos reais que já ocorreram. Essa interpretação enfatiza a relevância imediata do Apocalipse para os primeiros cristãos. Um exemplo clássico de interpretação preterista é a identificação da besta do Apocalipse com o imperador Nero, cuja perseguição aos cristãos foi implacável. Outra correlação comum é a destruição de Jerusalém em 70 d.C., vista como o cumprimento das profecias de destruição e julgamento contidas no livro. A interpretação futurista, por outro lado, vê o Apocalipse como uma série de profecias que ainda estão por se cumprir. Para os futuristas, o livro descreve eventos que ocorrerão no fim dos tempos, incluindo a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Os futuristas acreditam que o Apocalipse é um roteiro profético para o futuro, detalhando eventos que precederão e acompanharão o fim do mundo. Eles interpretam os símbolos e visões do livro como descrições literais ou quase literais de futuros acontecimentos. Os futuristas esperam que eventos como a ascensão do Anticristo, a marca da besta e a batalha de Armagedon ocorram em um futuro próximo. Eles veem os sinais dos tempos, como guerras, desastres naturais e crises mundiais, como indicadores de que o cumprimento das profecias do Apocalipse está se aproximando. A interpretação idealista toma uma abordagem diferente, vendo o Apocalipse como uma alegoria atemporal que simboliza a luta eterna entre o bem e o mal. Para os idealistas, o livro não se refere a eventos específicos, passados ou futuros, mas sim a princípios espirituais e morais que são relevantes em todas as eras. Os idealistas interpretam o Apocalipse de forma simbólica, vendo suas visões e figuras como representações de verdades espirituais. Eles acreditam que o livro oferece lições sobre a perseverança, a fé e a vitória espiritual, que são aplicáveis a qualquer época. Para os idealistas, figuras como a besta e os 4 cavaleiros representam forças malignas que operam continuamente no mundo. Eles veem o Apocalipse como um encorajamento para os cristãos resistirem ao mal e manterem sua fé independentemente das circunstâncias. A interpretação historicista vê o Apocalipse como uma previsão detalhada da história da Igreja, desde o tempo de João até o fim dos tempos. Para os historicistas, o livro traça o curso dos eventos históricos, identificando períodos específicos e figuras históricas com as visões e símbolos do Apocalipse. Os historicistas acreditam que o Apocalipse fornece um esboço cronológico da história da Igreja, com cada selo, trombeta e taça representando diferentes eras e eventos históricos. Eles veem o livro como um mapa profético que descreve a progressão da história cristã. Os historicistas identificam eventos como a queda de Roma, a ascensão do papado, a reforma protestante e as guerras mundiais como cumprimentos das profecias do Apocalipse. Eles veem a história da Igreja como um cumprimento contínuo das visões de João.
Os 7 selos são uma das partes mais misteriosas e fascinantes do Apocalipse. Cada selo, quando aberto, desencadeia uma série de eventos catastróficos que representam diferentes julgamentos divinos sobre a terra. Primeiro selo: um cavaleiro em um cavalo branco, frequentemente interpretado como simbolizando conquista ou o anticristo. Segundo selo: um cavaleiro em um cavalo vermelho, representando guerra e conflito. Terceiro selo: um cavaleiro em um cavalo preto, simbolizando fome e escassez. Quarto selo: um cavaleiro em um cavalo pálido, frequentemente associado à morte e pestilência. Quinto selo: as almas dos mártires clamando por justiça, simbolizando a perseguição dos fiéis. Sexto selo: catástrofes naturais, como terremotos e eclipses, representando o caos cósmico. Sétimo selo: silêncio no céu e a preparação para as 7 trombetas, indicando um momento de expectativa e reverência. As interpretações dos 7 selos variam amplamente. Alguns veem os selos como eventos históricos específicos, enquanto outros os interpretam como símbolos de princípios espirituais ou profecias futuras. Independentemente da interpretação, os 7 selos representam a seriedade e a magnitude dos julgamentos divinos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são talvez as figuras mais icônicas e aterrorizantes do livro. Eles representam forças destrutivas que são liberadas sobre a terra. Cavaleiro branco, conquista ou o anticristo. Cavaleiro vermelho, guerra e derramamento de sangue. Cavaleiro preto, fome e escassez. Cavaleiro pálido, morte e pestilência. Os 4 cavaleiros são interpretados de várias maneiras, dependendo da abordagem escatológica. Para os preteristas, eles representam eventos do primeiro século. Para os futuristas, são sinais do fim dos tempos. Independentemente da interpretação, eles simbolizam a destruição e o julgamento que precedem a renovação final. A figura da besta e do anticristo é central para muitas interpretações do Apocalipse. Eles representam a personificação do mal e a oposição final a Deus. A besta é descrita como um ser monstruoso com 10 chifres e 7 cabeças, simbolizando poder e autoridade malignos. O anticristo é frequentemente visto como uma figura humana que lidera a rebelião contra Deus. As identidades da besta e do anticristo têm sido objeto de intenso debate. Alguns identificam a besta com figuras históricas como Nero ou o Império Romano, enquanto outros veem o anticristo como um futuro líder mundial. As teorias variam, mas todas concordam que essas figuras representam a oposição final ao reino de Deus. O número 666 é um dos símbolos mais enigmáticos do Apocalipse, frequentemente associado ao anticristo e à besta. O número 666 é descrito como o número da besta e tem sido interpretado de várias maneiras. Alguns veem nele um código numérico para identificar figuras históricas, enquanto outros o consideram um símbolo de imperfeição e rebelião contra Deus. No contexto histórico, o número 666 pode ter sido uma referência codificada ao imperador Nero, cujo nome, quando transliterado para números hebraicos, soma 666. Culturalmente, o número tem sido usado para simbolizar o mal e a corrupção. O livro do Apocalipse, com suas visões dramáticas e profecias enigmáticas, continua a ter uma relevância profunda para os cristãos e para a sociedade em geral. Mas como essas antigas visões influenciam a fé e a vida dos cristãos atualmente? E o que podemos aprender com elas no contexto moderno? Para muitos cristãos, o Apocalipse é uma fonte contínua de esperança e inspiração. As promessas de uma vitória final sobre o mal e a restauração do mundo oferecem conforto em tempos de dificuldade. A mensagem central de que Deus está no controle e que no final a justiça prevalecerá ressoa profundamente em um mundo frequentemente marcado por injustiças e sofrimento.
As profecias do Apocalipse também incentivam os cristãos a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo, mantendo a fé e a perseverança, mesmo diante de adversidades. Elas lembram os fiéis de que suas ações têm consequências eternas e os encorajam a seguir um caminho de retidão e amor ao próximo. No contexto moderno, o Apocalipse pode ser visto como um chamado à vigilância e à preparação espiritual. Ele nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e nosso papel no grande esquema da história divina. Em um mundo cheio de incertezas, as visões do Apocalipse nos lembram da importância de manter nossa fé e de trabalhar pela justiça e pela paz. Além disso, o Apocalipse nos convida a olhar além das aparências superficiais e a reconhecer as forças espirituais em ação no mundo. Ele nos ensina que, apesar das dificuldades e das crises, há uma realidade divina que transcende o tempo e o espaço, e que nossa esperança está firmemente ancorada em Deus. As imagens e temas do Apocalipse têm exercido uma influência significativa na cultura popular, inspirando uma vasta gama de obras na literatura, no cinema, na música e em outras formas de arte. Mas como exatamente o Apocalipse moldou a cultura popular e como essa visão é reinterpretada ao longo do tempo? O Apocalipse tem sido uma fonte rica de inspiração para escritores, cineastas e artistas. Obras literárias como O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, incorporam temas apocalípticos, como a batalha final entre o bem e o mal e a esperança de uma nova era. No cinema, filmes como Apocalypse Now, Mad Max e Matrix exploram cenários apocalípticos e pós-apocalípticos, refletindo as ansiedades e esperanças da sociedade moderna. A música também tem sido influenciada, com bandas de rock e metal frequentemente incorporando imagens apocalípticas em suas letras e performances. A cultura popular tende a reinterpretar o Apocalipse de maneiras que refletem as preocupações e os valores contemporâneos. Por exemplo, em tempos de guerra ou crise ambiental, as imagens de destruição e renovação do Apocalipse podem ser usadas para expressar medos e esperanças sobre o futuro da humanidade. Ao mesmo tempo, a cultura popular pode simplificar ou exagerar os temas do Apocalipse, enfatizando o sensacionalismo e o drama em detrimento das nuances teológicas. No entanto, essas representações continuam a manter viva a relevância do Apocalipse, estimulando o interesse e a reflexão sobre seu significado. Ao longo deste texto, exploramos as diversas interpretações do Apocalipse, desde as visões preteristas e futuristas até as abordagens idealistas e historicistas. Cada uma dessas interpretações oferece uma perspectiva única sobre o significado e a relevância do livro. Também desvendamos alguns dos mistérios mais fascinantes do Apocalipse, como os 7 selos, os 4 cavaleiros, a besta e o número 676. O estudo do Apocalipse nos lembra que, independentemente das dificuldades e dos desafios que enfrentamos, há uma esperança maior e uma promessa de redenção. Ele nos encoraja a viver com fé, perseverança e integridade, sabendo que no final a justiça divina prevalecerá. O Apocalipse é mais do que um conjunto de profecias enigmáticas. É um chamado à ação e à reflexão espiritual. Ele nos desafia a olhar além das circunstâncias imediatas e a confiar no plano divino, mesmo quando tudo parece incerto. Que possamos encontrar no Apocalipse a inspiração para viver com coragem e esperança, sabendo que, apesar das tribulações, Deus está no controle e que a vitória final está garantida. Que essa mensagem de fé e redenção nos fortaleça e nos guie em nossa jornada espiritual.